A temporada de Mandalorian acabou, então chegou o momento de eu vir aqui e comentar sobre a temporada. Já que eu não fiz review de episódio a episódio, eu estarei aqui agora, junto do meu amigo Boba Fett aqui, comentando sobre o que eu achei dessa temporada. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Tavão e eu, mais uma vez, estou aqui como Tavão para trazer para vocês aqui um conteúdo sobre a série de Mandalorian. Essa segunda temporada de Mandalorian mantém os acertos da primeira, que é ser um veículo para o universo de Star Wars. Mandalorian nada mais é que uma história simples, com seus elos emocionais muito bem estruturados. Eles não almejam alterar os rumos da galáxia, e na real, eles nem precisam disso. Eles têm ali um herói que veio de lugar nenhum, que acaba sempre comprando brigas e comprando confrontos, onde ele precisa fazer o que é o certo. Ao mesmo tempo, tem toda uma narrativa de lobo solitário ali, uma narrativa que já vem sendo usada bastante nos últimos anos, como em Logan, ou até mesmo em Last of Us e no último God of War. Uma narrativa envolvente, com ali um personagem durão, só que meio ressentido, que precisa proteger e guiar uma criança, né? Um ser fofo, nesse caso, que é o nosso Yodinho, o Baby Yoda. Então, eles continuam a manter esses acertos, essa aventura semanal por locais do universo de Star Wars, ao mesmo tempo em que vai conectando elementos do universo Star Wars esquecidos ou não muito lembrados. É isso que essa série é. Ela é uma aventura simples com uma boa ligação emocional e que faz uma intersecção sobre o que é Star Wars, sobre todos os conteúdos de Star Wars. Isso quer dizer que você precise entender de Rebels, precisa entender de Clone Wars, precisa entender de Legends, precisa entender da trilogia prequel, da clássica, da sequel. Não. Você não precisa realmente entender. Mandalorian é também uma perfeita porta de entrada para qualquer um, por sua simplicidade e por ser uma série focada especificamente em personagem e na ação, entregando episódios que só contam a história que é precisa. Por isso tem muitos episódios de 30 minutos e alguns episódios de 40. A duração varia de acordo com o tipo de história que deve ser contada naquele episódio. E fazendo isso, a série consegue muito bem conectar esses vários elementos e, de forma simples, introduzir o público leigo para essa aventura do Mando e do Yodinha por uma jornada atrás de um Jedi para cuidar e proteger desse pequeno ser fofo, maravilhoso, essa pequena dádiva divina de Star Wars. Dos diversos pontos que vão do bom para o sensacional que essa série teve, está justamente nas participações especiais. Existem muitas participações incríveis, e eles continuam a fazer um esquema da primeira temporada, que é, existem diretores convidados. Cada diretor que embarca em Mandalorian imprime ali em seu episódio a sua própria narrativa, o seu próprio tom. Temos um episódio incrível e profundo sobre as naturezas da guerra e sobre como tudo é extremamente complexo em se tratando de guerra, que não há bem ou mal e que é tudo uma grande merda, que está destruindo todo mundo, está invadindo terras de pessoas. É um episódio muito bem feito do Rick Famuyiwa, que caso você tenha gostado daqueles diálogos que são elaborados no The Last Jedi, com o DJ, com a Rose e com o Finn, você vai gostar muito desse episódio, porque ele busca se aprofundar nisso e ainda tem uma solução meio tarantinesca para os principais conflitos. Eu gosto muito do primeiro, que temos ali um personagem feito pelo Timothy Olyphant, que ele basicamente incorpora todo o estilão John Wayne ali de cowboy, canastrão ali com a mão na cintura e o lenço no pescoço. É um episódio que abre a temporada de forma esplêndida ali e é feito pelo nosso Jon Favreau. Aqui voltando à direção, ele ainda não tinha dirigido. Ele é apenas criador, produtor e idealizador de Mandalorian e tal. Ele é o responsável pra gente ter esse elemento especial de Mandalorian, que é essas batidas perfeitas de blockbuster. Ele é um cara que entende dirigir atores, de guiar atores, de fazer uma história simples, mas que é extremamente funcional. Ele sabe dar a dose certa das batidas em um blockbuster, as batidas de aventura, ação, tensão, drama, humor. E, claro, né, sempre guiado ali pela bíblia da mitologia, que é o Dave Filoni, uma velha figura aí de Clone Wars e Rebels, que também é um cara que dispensa comentários. Ele faz alguns episódios muito interessantes, como, por exemplo, episódio que introduz a Ahsoka. E é muito interessante, conforme você vai vendo a temporada, você tem a impressão de que, cara, pra onde que eles vão com essa trama? Joga cada hora um personagem, cada hora num tom, cada hora num lugar,
como é que eles vão fechar tudo isso. E aí que tá, eles conseguem realmente fechar. Claro, de uma forma que acaba prezando mais pela sua simplicidade e praticidade no geral, mas eles conseguem conectar esses elementos muito bem ali na sua conclusão, com apenas alguns elementos deixados no ar e outros que são meio que encaminhados para séries derivadas de Mandalorian que existirão nos próximos anos. Talvez no próximo ano mesmo já tenha algumas, quem sabe. Mas claro, não são apenas esses itens que tornaram essa temporada interessante. Eu gostei muito dos episódios dirigidos por estreantes em Mandalorian, porque Favreau é de casa, Dave Filoni também, mas eu gostei muito particularmente o episódio da Bryce Dallas Howard, que ela já tinha feito uma história um pouco brega da primeira temporada, mas que funcionou muito bem. Mas aqui ela faz um episódio de tirar o fôlego, outro que também ousou demais e eu achei fantástico, foi Carl Weathers. Ele fez um episódio porradão ali, tiro, porrada e bomba, estilo, aliás, dos filmes dos anos 80 que ele fazia, né? Ele fazia a franquia Rock, pra quem não se lembra, ele era Adonis Creed, e ele também estava em Predador 1. É um episódio totalmente, vamos direto à porrada, vamos direto pra ação, e funciona perfeitamente. Outro que também foi uma grande adição dessa temporada foi o Robert Rodrigues, que ele traz todo o estilo dele de faroeste caricato e cômico, ali em um episódio que traz o maior fanservice do mundo com o Boba Fett, mas ao mesmo tempo introduz e faz um certo retcon no personagem, tornando ele uma presença interessante, personagem que você talvez tenha interesse em acompanhar e não mais apenas um mero design, que é foda, mas é só um design mesmo que ele tinha na trilogia clássica. Mas um desses ser foda. Eu gosto de design, mano. Sim, eu estou exibindo o meu Boba Fett, porque ele finalmente é útil em alguma coisa. Esse Boba Fett que não morre com uma pá na cara. Mas eu sou um grande admirador de ninguém mais, ninguém menos que Peyton Reed. Peyton Reed tem muito valor, gente. Ele tem episódios muito interessantes aqui nessa temporada, onde ele mantém seu estilo de Sessão da Tarde, só que ele consegue almejar ambientes maiores, ele consegue almejar escolhas maiores de narrativa, e além de introduzir a maravilhosa Dona Sapa, que já vive no meu coração, e ele fez o season finale. E ele tem um tom certo de inventividade, equilíbrio de aventura e ação. Os segredos de suas histórias combinam muito bem com os focos do episódio, que é coração de personagens. É a ideia de que os personagens são o maior trunfo da produção, e é isso que é Mandalorian. Ele é Star Wars porque ele carrega elementos de esperança, ele carrega elementos da simplicidade de você se conectar com uma relação entre humano e um boneco. São coreografias extremamente estilizadas. Cara, a trilha sonora ali dos Dark Troopers é sinistra. A gente tem ali também um duelo muito empolgante ali do Moff Gideon, feito brilhantemente pelo Giancarlo Esposito, um baita vilão, e que aqui nessa temporada ele consegue se distanciar dos outros vilões de Star Wars e também se distanciar dos outros vilões do Giancarlo Esposito. Eu acho que ele funcionou muito bem aqui. E o Mando, ele acaba se tornando uma figura ainda mais interessante nessa temporada. Do início ao fim, ele é um personagem que fala mais, que resmunga mais, mas que você consegue compreender ele nos breves momentos que ele tira o capacete. Você entende totalmente. Pedro Pascal é um ator do caralho. Pedro Pascal é incrível. Eu sempre apoiei muito ele, a carreira dele, desde quando eu vi ele com Oberyn, Game of Thrones. O cara é ótimo. Eu tô louco pra ver ele em Mulher Maravilha em 1984, ele deve estar sensacional também. Mas aqui você se conecta com eles. Mesmo a maior parte da série, você só ouvindo a voz e vendo o movimento do corpo dele, acaba se conectando aos poucos com ele e acaba criando alguns dilemas na temporada. Começa a ter uma desmitificação ao redor do que é código dos Mandalorianos, do que é não revelar seu rosto, não tirar o capacete, ao ponto que o final traz uma aparição especial de um personagem super clássico do passado, de um jeito que é parecido com algumas cenas que Rogue One fez, apenas em estética é parecido, porque no tom da cena, em vez de carregar um terror, carrega ali uma esperança. É tudo muito mais calcado em suspense e mistério de quem é essa figura. E o personagem, por mais fanservice que seja, ajuda a concluir os arcos dramáticos e os contextos temáticos que foram desenvolvidos na série desde o primeiro episódio da primeira temporada. É como um ciclo se fechando e criando um final empolgante, mas que termina em seus minutos finais
da maneira mais trágica possível. E isso, de certa forma, é Star Wars de sua forma mais profunda. Star Wars pode ser, sim, uma saga para vender bonequinhos, navinhas fazendo tchiu-tchiu, galera com um design super arrojado e fora do comum, um monte de boneco falante. Porém, Star Wars é emoção. Star Wars é um negócio que vem do espírito. Star Wars é sobre as pessoas que vieram de lugar nenhum, lutando contra um sistema ali, um sistema opressor. Além de tudo isso, Star Wars é uma grande novela. É uma grande novela trágica. No melhor sentido da palavra novela. E esse final traz o que eu amo em Star Wars, são todos esses elementos feitos, sim, de uma maneira simples, com escolhas, sim, democráticas. Entre segurar fãs novos e segurar fãs velhos. Então ele acaba trazendo todos os temas, todos o estilo, tudo que eu julgo ser Star Wars. Porém, de uma forma de série live action. Era um formato que ainda não tinha sido conquistado. E na primeira temporada, teve deslizes enormes. Porque na primeira temporada, ele tem barrigas. E aqui, não. Ele mergulha no que ele quer ser. E ele se torna, assim, uma série incrível. A força do Mandalorian está na entrega da aventura. Por mais que eu ache interessante e até me impressionei com esse final temático e emocional, mas a força dele está em sua aventura. Alguns episódios têm um ritmo que não funciona tão bem, não é todo diretor que acerta tão bem. O primeiro episódio do Peyton Reed tem um pouco desse problema de ritmo. Felizmente ele acertou nesse último aqui. Mas as aventuras semanais não são problemas, são um trunfo dele. Porque é aí que são criadas as relações, é aí que são desenvolvidos os personagens. Faz todo sentido que Mandalorian seja um tipo de RPG de Star Wars com um herói pegando sidequests a todo momento. É isso que acaba significando mais o que é Mandalorian, mais do que a sua trama principal relacionado para onde que eles querem pegar Baby Yoda, quem que é o inimigo, por que ele quer isso. Não é sobre grandes planos, não é sobre megalomanias. Até quando elas surgem, eu acho que elas surgem num tom até que baixo. Essa é uma história sobre um local desolado, onde não existem grandes mudanças, onde as pessoas têm que sobreviver com o que têm. E nessa história, nesse local, o que importa aqui são esses personagens. Você não se importa que vocês vão conseguir salvar a galáxia. Você quer saber se o Mando vai ficar com Baby Yoda até o final. É isso que essa série faz. Faz a gente torcer pelo Pedro Pascal e um bonequinho. É sobre encontrar coração e magia em locais que você não achava que poderia existir um coração. Isso aqui foi mais uma temporada, então, com selo Tavão de aprovação. Então é isso, minha gente. A gente se vê por aqui e até mais!